Olá, meus queridos, como vão vocês? Nós vamos aqui para o primeiro episódio do ano de 2024, é a nossa nova temporada da Beatles School. E não dá para passar o início de janeiro, principalmente o dia 1º de janeiro, mas hoje já sendo o dia 2, não dá para passar sem a gente tecer comentários, relembrarmos as gravações dos Beatles no dia 1º de janeiro de 1962 nos estúdios da Decca. Era um teste, era uma audição, era para gravar, o que que era aquilo ali, né, meus queridos? Eu vou contar, eu já contei pelo menos umas 2 ou 3 vezes em vídeos da Beatles School, mas a gente sempre tem uma camada de informação para poder colocar por cima do bolo, né? Para poder a gente sempre aqui ter uma discussão saudável, histórica, sem achismo, sem, ou seja, baseando em fatos históricos. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. One, two, three, four. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Desculpa eu me repetir, né? Mas o acordo entre o Brian Epstein, que agora era, eles já tinham acabado de assinar no final do ano de 1961, ali em dezembro já estava tudo assinado. O Brian agora era o responsável pelos meninos, né? E nada melhor do que arrumar um contrato de gravação, pelo menos uma audição para os meninos, né? Para os meninos poderem olhar para o Brian e falar assim: bom, ele não é só um judeu rico que está querendo se aproveitar da gente, né? Ele realmente está fazendo o seu trabalho. Então, para resumir, porque eu já contei essa história várias vezes, a gente vai falar hoje mais se as gravações da Decca, se o Dick Rowe, que era o chefão da Decca, ele cometeu um erro, ele delegou talvez uma decisão a pessoas que talvez não estivessem preparadas para essa decisão e vamos ver um pouquinho do arrependimento dele. Então, quando o Brian consegue com o Dick Rowe e ele consegue trazer o Mike Smith, que trabalhava na Decca, para poder vir até o Cavern e assistir um show dos Beatles, né? Porque não dava para simplesmente assinar um contrato sem saber quem que eram esses meninos, né? Que como é que eles tocam bem, qual que é a presença de palco deles, né? E tal. Eles cantam bem e tal. Então o Mike Smith vai e ele gosta do que ele viu lá no Cavern, em Liverpool, né? Então ele meio que dá um sinal pro Dick Rowe fazer o seguinte, ó, é, vamos fazer uma audição, se conseguir alguma coisa ali, a gente já lança um single. Então aquilo ali, então não era apenas um teste na Decca, né? Essa audição na Decca, que não passa de um teste, mas essa audição ela tinha o interesse de que algo saísse dali e fosse lançado, né? Eles não iam apenas, porque senão, meus queridos, eles olhariam os Beatles no cover, legal, vão assinar o contrato. Não, vão trazer os meninos até aqui e coloca eles para tocar, né? Se eles for bom, mas não. Eles já estavam preparados para gravar os meninos e os meninos não sabiam muito bem disso. Eles chegaram lá, eles trouxeram de Liverpool a sua própria aparelhagem. O Paul McCartney com o seu amplificador que ele chamava de Coffin, que nada mais é do que em inglês do que o caixão, né? E ele fazia um barulho que o Mike Smith, mais tarde, ele chegou a falar que era um barulho de peido, né? Que ele estava tocando, ele fazia, às vezes, quando ele fazia assim, né? Aquilo incomodava. Então, logo eles viram que os amplificadores que eles trouxeram de Liverpool para poder fazer essa audição não era um material bom para ser gravado. Porque se eles soubessem que iriam ser gravados, eles simplesmente falaram o seguinte: a gente vai trazer os instrumentos e a gente usa toda a aparelhagem de vocês da Decca. Mas não. Então, o que aconteceu? Eles deram uma aula para os meninos para ver como é que funcionava. E ele falou assim: não, a gente vai gravar vocês. Então, pegou os meninos um tanto quanto assim de surpresa, né? Mas eles já sabiam mais ou menos o que eles iriam tocar, porque o Brian Epstein fizeram uma lista de músicas, dividida talvez em 4 grupos, onde eles poderiam mostrar que eles poderiam tocar músicas contemporâneas, né, os sucessos que estavam tocando, eles tocariam bem, que eles pudessem também tocar o rock and roll, que era o estilo mais deles, né? Que eles pudessem também tocar é, músicas que eles diriam que são quase internacionais para um grande público, e também as músicas com teor cômico,
né? Com uma coisa quase cômica ali que vocês vão ver em algumas delas ali, né? Ou seja, tudo que funcionava no Cavern, mas talvez não funcionaria tão bem dentro do estúdio ali da Decca, né? Então, o Mike Smith, ele chega atrasado, os meninos já estavam demorando, porque havia sido a virada de ano ali, né? A gente tá falando de 1º de janeiro, né? E ele chegou com uma certa ressaca, porque apesar do Mike Smith ele ter uma boa posição da Decca, ele era um cara que ainda morava na casa dos pais ainda, né, cara? E ele aproveitou a noitada ali e tal, aí no dia seguinte ele chegou lá de ressaca, né? Então, ele chegou e mostrou para os meninos, tinha também um cara chamado Mike Savage, se eu não me engano, esse era o sobrenome dele, era o nome dele, o qual ensinou os meninos ali e tal. Então, ou seja, chegou um momento ali no estúdio, antes da gravação, que eles, os Beatles, já falei sobre isso, eles não tinham controle nenhum sobre o som, sobre como equalizar as coisas e tal. Eles não tinham controle de nada, eles simplesmente tinham que tocar, né? Pluga ali. Então eles foram. A história conta que eles foram com. O Paul foi com o seu primeiro Hofner, o seu Hofner 61, que está desaparecido. O John Lennon foi com a sua Rickenbacker, que ele comprou em Hamburgo, ainda lourinha ainda, ela não havia sido pintada de preto, e o George Harrison foi com a sua Gretsch Duojet, né, que é essa aqui, né, e tal. Então aí eles tinham que tocar essas músicas que o Brian Epstein tocou. Então vamos dar uma passada rápida, porque tem mais história que eu tenho que contar para vocês. Eles tocaram ali também. Ah, não, tinha um outro grupo de canções também, que eram canções de Lennon e McCartney, que seria que todo mundo ficou muito impressionado. Falou assim, uau, eles têm a própria música, pô, isso aqui é novidade, né? Porque as bandas simplesmente eles tocavam o que os produtores mandavam. Então a gente tem aqui esse disco, muito provavelmente é da década de 70. O selo, como um bom pirata, ele não tem selo, não tem nada escrito no selo, só 1 e 2, né? Com essa foto aqui dos Beatles, né? Que não é desse disco. Isso aqui foi uma sessão de fotos um pouquinho mais tarde que eles tiraram. Então, nós temos aqui Like Dreamers Do, que é de Lennon e McCartney. Nós temos também Hello Little Girl e temos Love of the Loved. São 3 músicas de Lennon e McCartney, né? Sendo que Like Dreamers Do e Hello Little Girl aparece no Anthology 1 e Love of the Loved permanece inédita, oficialmente inédita, né? Então eles tocaram músicas que vocês vão reconhecer, que eles tocaram mais tarde, aqui numa versão um tanto quanto esquisita. Dizem que foi um dos maiores invernos que já teve na Inglaterra, nesse inverno de 61 para 62, e que o estúdio estava muito frio. As vozes deles todos são reconhecíveis, mas elas são muito diferentes do que você está acostumado. Nós temos músicos aqui que dá para comparar, como Money e Till There Was You, qual vocês conhecem muito bem. É, tem também To Know Him is to Love Him, do Phil Spector, né? E nós temos também Memphis, Tennessee, que é uma música que eles tocaram demais umas 8 ou 9 vezes que eles tocaram na BBC, então a gente tem registro dela. Aqui tá bem tocada, né? Mas o tanto quanto fria, parecia que eles não tinham muito tesão para tocar. Tocaram Short to Fall, que também tá na BBC, que era uma música que o Carl Perkins tocava. Take Good Care of My Baby, né? Tem essas músicas que eu chamo que são as músicas que talvez funcionassem dentro do Cavern, mas não funcionavam muito bem no estúdio, como Shake of Araby e também Three Cool Cats, né, o qual o John Lennon fazia algumas caretas e tal, mas no disco não dá pra ver, né? Eles tocaram Three Cool Cats, Crying, Waiting, Hoping, do Buddy Holly, September in the Rain, que mais tarde seria gravada pela Cilla Black, tocaram Bésame Mucho, né? Provavelmente uma escolha do Brian Epstein. Eles tocariam novamente Bésame Mucho na EMI, né, no dia que eles gravaram Love Me Do. E temos Searching, né? Então essas são as músicas aqui. Vê se faltou alguma. Não. Então essas são as músicas que foram escolhidas. Há alguns críticos que falam, por exemplo, Until There Was You, que foi tão belamente tocada, não apenas no Ed Sullivan, no Royal Command Performance, mas também em disco, no With the Beatles. A voz do Paul aqui parece uma mulher cantando, para vocês terem uma ideia. Então tava todo mundo parecendo, todo mundo bastante nervoso, né? Então essas músicas, elas foram escolhidas a dedo pelo o Brian Epstein, né? E o Mike Smith, ele não ficou lá muito. A gente não sabe também qual que foi a ordem de gravação. O Mark Lewison não tem essa informação no Tuninho e nem quantos takes
cada música recebeu, né? O que parece agora, depois de 62 anos, né, é que a impressão que fica é que foi gravado ao vivo mesmo, né? Não teve nada ali, nada foi colocado depois, e também que talvez essas foram as melhores versões tocadas e por isso elas foram escolhidas no disco. Nem isso a gente sabe. Então, nunca apareceu o Take 2 de Short to Fall, Take 3 de Three Cool Cats. É o que a gente tem. Parece muito com uma gravação assim da BBC, apesar da qualidade ser melhor, né, meus queridos? Então, o que que aconteceu? Logo quando eles acabaram, tchau, obrigado, até mais. Então eles foram embora, mas eles tinham, o próprio Pete Best conta num documentário que eles foram para lá já achando que, ó, conseguimos, né? Porque era um sonho tão grande e gravar num estúdio e tal, eles já haviam feito isso, mas de maneira um tanto quanto quase que informal, com as gravações num auditório, numa cidadezinha perto de Hamburgo, quando eles gravaram com o Tony Sheridan, né? Mas aqui não, aqui era o estúdio mesmo, né? E ficava lá embaixo, no prédio, quando você chega no prédio da Decca, assim, esse porão ficava lá embaixo, claro que ia ficar lá embaixo, mas ele ficava, era um estúdio que ficava num porão, né, cara? E era muito frio, muito úmido e tal. Então não era o melhor local, né? Mas para quem sabe fazer, então eles fizeram o que eles puderam e tal. Então eles voltaram meio que com a certeza que estava tudo certo, né, cara? Foi tudo gravado, né? Mas logo a gente conhece a história que o Dick Rowe, chefão da década, disse não. Mas como que é essa história de verdade? Bom, o Mike Smith, ele tinha um grande amigo chamado Brian Paul and the Tremeloes. Então esse Brian, ele era muito amigo do Mike Smith. E ele também, ele tinha uma certa amizade com o Dick Rowe, né? Há uma história que, se eu não me engano, o Mike Smith tinha usava óculos e o Brian Paul também usava. E aí um dia ele viu o Mike Smith numa cafeteria e tal. E aí alguém falou com ele, ó, aquele cara trabalha na Decca. Então o Brian Paul vai até ele e fala assim, pô, você trabalha na Decca? A gente tem uma banda e tal, antigamente chamava The Tremeloes, depois passaram The Tremeloes, né? Era escrito com I mesmo. E aí eles foram conversar, ele falou assim, uau, é mesmo, pô, aparece lá, vamos marcar uma data e tal. Ele falou, não, é engraçado porque eu tenho um amigo meu, que é o cara que faz meus óculos, né? Ele disse para poder conversar contigo. Aí ele falou assim, quem é o cara? Aí falou o nome do cara, falou assim, nossa, o cara faz meus óculos também, né? Ele falou, pois é, então ali criou-se uma amizade. E teve ainda um fator determinante para o Mike Smith chutar os Beatles, porque ele tinha que escrever um relatório para o chefão, que era o Dick Rowe. Então, quando ele tinha que se decidir se ele iria fazer um contrato com os Beatles ou com alguma outra banda. Então, de acordo com o Mark Smith, ele falou o seguinte, ó, o Brian Paul e the Tremeloes, eles são bons, eles tocam bem, eles moram aqui do lado, eles são de Londres, eles moram aqui do lado. Os Beatles moram lá em Liverpool. Então, o que acontece? Se a gente contratando esses caras, a gente também pode usar eles como banda de apoio para outros artistas da década. E o fato deles estarem ali a um telefonema ficou fácil pro Dick Rowe falar: ah, é. Mas será, então vamos assinar com eles e fala com o Brian Epstein que ó, se você quiser ficar com as masters, com os tapes, você pode ficar, mas a gente vai assinar com outra banda. Então entrou para a história que o Dick Rowe rejeitou os Beatles, aquele papo de que, senhor Epstein, essas bandas com guitarras, elas é coisa do passado, né? É muita lenda em cima disso aí, né? Então, o que aconteceu foi que o Mike Smith demorou, mas acabou falando pro Brian Epstein, que desculpa, mas não vai rolar, né, cara? E o Brian teve que dar essa notícia para os meninos lá em Liverpool e caiu igual uma pedra, porque eles estavam certos de que eles conseguiriam. Ia demorar um bom tempo entre de janeiro para fevereiro, né, quando a notícia veio para eles, porque chegou a sair no jornal, Liverpool, olha a vergonha, meus amigos, olha a vergonha. Todo mundo falou, pô, os Beatles agora têm um contrato de gravação com a Decca, tinha nada, né, cara? Então aquilo desmotivou demais os Beatles e fez com que os meninos olhassem para o Brian Epstein, então assim, porra, tu não tá fazendo o teu trabalho, né? E o Brian tava tentando, o Brian tentou
todos os grandes selos da Inglaterra, inclusive a EMI, né, cara? Que a EMI rejeitou os Beatles, não sei se vocês sabem disso, né? Mas aí, tempos depois, a Parlophone, que era parte da EMI, alguém lá na Parlophone descobriu, porque aí o que que aconteceu? O Brian começou a rodar com aquela fita de rolo em tudo quanto era estúdio. E aí nem todo mundo ali queria ouvir aquilo, não. O pessoal recebia o Sr. Stein lá de Liverpool, sou empresário de uma banda de rock e tal. O pessoal, falou, eu tenho aqui uma fita de rolo. Ah, não, 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 nem precisa, né? Vai ter que pegar lá o negócio, colocar a fita e tal. Então, muito foi disso aí, né? E uma dessas foi aí a Maia, né? Não precisa nem colocar. Né? Banda de Liverpool, onde que fica Liverpool? Lá no norte? Ih, puta merda, tinha um preconceito danado, né? Então, o que que rolou foi que o Brian, ele ia com essas fitas, um dia ele foi numa loja ali na Oxford Street, que era uma loja que por muitos anos foi a loja da HMV, uma loja de discos. Eu comprei muita coisa, boxes do Elvis Presley, do The Who, né, dos Beatles, muito discos dos Beach Boys, coisa difícil de achar. Lá se achava assim tudo. Tinha uma seção só de rock. E no andar de cima, né? Isso, meus queridos, em 1962. No andar de cima, que também era loja, mas na época eram os escritórios, o Brian foi conversar com um amigo dele, e esse amigo falou assim, cara, você já registrou essas músicas? Aí o Brian, porra, eu tô correndo atrás, tá? Falou, se eu fosse assim, porque é bom registrar, né? Porque as músicas são desses meninos, esse tal de John, esse tal de Paul, né, e tal. E outra coisa também, cara, a gente tem aqui no escritório, aqui, a gente tem uma prensa, dá pra fazer uns acetatos. Para de ficar andando com essa fita pra lá e pra cá, né? Então o Brian fez os acetatos, se eu não me engano, de Hello Little Girl e Love of the Loved, ou talvez Like Dreamers Do, agora eu não lembro, ele fez os acetatos. E com esses acetatos ele foi. Então um dia ele vai até a Parlophone, ele já estava pronto para tomar um não na cara, né, cara? Então o pessoal que quando o Brian foi, seguindo o conselho desse amigo dele que trabalhava nessa loja em Oxford Street, o Brian foi com as gravações da Decca, né, registrar a Lennon e McCartney finalmente. E aí que entra Dick James na parada, né, cara? E foi o Dick James que cresceu o olho, né? Ele falou assim, opa, então esses meninos aí, tal, tal, tal. Então o Dick James tinha contato, porque o Dick James ele havia sido produzido, porque o Dick James havia sido cantor durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E alguém que mexeu os pauzinhos para ajudar ele foi um cara chamado George Martin. Mas isso vai ficar para outro vídeo, né? Então é assim que crescendo o olho em cima dessas canções de Lennon McCartney, que a Parlophone pensou o seguinte, pessoal da EMI, Parlophone, dá uma chance para esses meninos. Se der ruim, dane-se, né? Agora, se der ruim, dane, a gente manda eles porque se der, porque é aquela coisa, né, meus queridos? Se der certo, ótimo. Agora, se der ruim, a gente fica as músicas deles, de Lennon e McCartney. Foi assim. Não tem, não tem unicórnios alados cagando sorvete na história dos Beatles, não, né? Então, é engraçado que a Decca, esse dia da gravação dela, foi crucial para os Beatles, porque muita coisa aconteceu depois disso. Agora, vamos pensar o seguinte, já pensou se o Mike Smith, ele vira pro Jake Rowe e fala, não, vamos pegar esses meninos, eles são muito bons. O Mike Smith, ele se arrependeu a vida inteira, porque dentro de 2 anos ele viu o que que ele perdeu. Que quando os Beatles gravam o álbum Please Please Me, depois vem From Me to You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, With the Beatles e o planeta, para não dizer o universo, o Mike Smith simplesmente falou assim, "Pô, olha o que que eu perdi, cara." Né? Mas tudo bem, ele tinha o Brian, Paul and the Tremeloes, né? Mas o que que acontece é que é engraçado porque e se, né? Igual aqueles programas da Marvel, né? What if? E se, né? Bom, a primeira coisa que teria acontecido é que talvez, muito provavelmente, o Pete Best continuaria com os Beatles por um pouco mais de tempo, né? Ninguém reclamou do Pete Best na década. E também ninguém reclamou muito do Peter Best com as gravações do Burt Kaempfert, quando ele produziu os discos do Tony Sheridan lá em Hamburgo, né? A merda do Pete Best foi acontecer já nas audições da EMI, né? Mas tem outras pequenas histórias que eu não vou ficar pontuando aqui. Então, talvez não tivéssemos Ringo, jamais teríamos a ajuda crucial de George Martin e a visão que o George Martin teve logo depois dos Beatles gravarem Love Me Do. Ele falou assim: opa, tem alguma coisa aqui.
Isso aqui não é coisa ruim, não, né? Então, os Beatles talvez tivessem o primeiro álbum produzido pelo Mike Smith, né? Um cara que tinha 20 anos de idade, ele era mais novo que os Beatles. Ele era um pouquinho mais velho que o George, né? Então, a de se pensar nisso, será que os Beatles teriam essa liberdade? Né, que acabou que o George Martin deu por ficar tão amigo deles, né? Então há um montão de configurações nessa história aí. O que dá para ver é que a história, o passado é uma linha reta, né, meus queridos? Ele não tem variações. A gente que dá uma variada na história, a gente tenta imaginar e se, mas o passado é uma linha reta. E a gente vê as coisas acontecendo com os Beatles, né? O Brian Epstein querendo virar empresário deles, conseguiu, arrumou para eles gravarem na Decca. Infelizmente tinha uma banda que morava do lado do estúdio ali e tal, então não é que eles eram ruins, era simplesmente colocar uma balança esse Brian. Eles não mostraram nenhuma genialidade nessas gravações da Decca, né? Então não tinha como o Mike Smith olhar e falar quem que é melhor, Brian Paul and the Tremeloes ou os Beatles lá de Liverpool, né? Ele acabou ficando com o mais fácil, era um garoto de 20 anos, não dá para culpar. O Dick Rowe acabou simplesmente assinando papel. Lógico que ele se arrependeu, né, cara? Nem você imagina, né? Perdeu os Beatles, né? Mas a culpa não era inteiramente dele, né? Como ficou na história como um incompetente que não viu, né, a força bruta. Não tem força bruta, meus queridos, não tem. É uma, o disco da Decca nem parece os Beatles, para te dizer a verdade, né? Depois você ouça aí, será que você já não ouviu, né? Então é engraçado que nessa linha reta que é a história, tudo foi, né? Eles foram, entre aspas, rejeitados pela Decca, né, e tal, e aí a Decca fez o favor de dar as fitas de rolo pro Brian, de graça, fica para você, né? Houve um momento onde que a Decca chegou a oferecer aos Beatles o seguinte. Isso a história não conta, né? É que é o seguinte, a gente grava o disco de vocês, mas vocês vão ter que pagar por ele, né? Então o Brian Epstein falou, não, eu jamais faria isso, né? Tem que ser uma coisa natural, né? Vocês têm que querer gravar os Beatles. Não, mas a gente pode gravar desde que você pague. Paga, a gente lança. Depois a gente vê a grana e tal, tal, tal. Ainda bem que isso não aconteceu, ainda bem que os Beatles não tinham dinheiro, e nem o Brian, para falar assim, então tá, vamos gravar, a gente vai pagar para sermos lançados, né, cara? Né? E isso não aconteceu. Então, o Brian continuou humildemente com aquela fita de rolo, até que um amigo manda ele gravar em acetato, e esse amigo fala com ele, velho, registra essas músicas de Lennon e McCartney, porque ao registrar os tubarões ali da EMI, eles olharam e falaram assim, uau, vamos dar uma chancezinha para esses moleques, porque se der errado, a gente fica com as músicas dele, né, cara? E com os copyrights das músicas deles, e acabou que não, acabou que o George Martin, que a princípio ele nunca tinha visto os Beatles, ele morreu jurando por Deus que ele viu os Beatles antes de assinar o contrato. Não, talvez o negócio foi tão forte que ele decidiu ou esquecer ou se fazer de bobo pelo resto da vida, mas está registrado a assinatura dele, ele jamais tinha visto os Beatles antes de assinar aquele contrato, e a história conta, ele não estava nem lá no dia que os Beatles foram gravar Love Me Do, né? Ainda com o Pete Best, né? Foi uma decisão do pessoal lá, que o negócio estava andando tão ruim que eles chamaram ele lá na cantina, ele veio ver e tal, né? Aquela história da gravata, que o George Harrison falou, não gostei da sua gravata, aquela coisa, tal, tal, né? E aí, bum, vamos gravar de novo, aí muda para o Ringo e tal, então, ou seja, é tão interessante a história dos Beatles que parece que o destino, ou Deus era bitomaníaco, né, meu cara? Meus queridos, essa aí é a história da Teca. Então tem muita coisa aí que é sempre bom estudar, é sempre bom ler, procurar, assistir as entrevistas de época, fazer um balanço do que de opiniões e de que é fato histórico, né? Para a gente poder entender esse fenômeno maravilhoso que eram os nossos meninos, os Beatles. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.